Fala galera, professor Rian Geraci na área. Vamos resolver mais uma questãozinha de língua portuguesa. Hoje o assunto é colocação pronominal. Dá uma olhadinha aqui pra gente fazer essa questão aqui da Banca Exatos. Galera que vai fazer prova da PM. Tá aí, ó, questãozinha da prova da Banca Exatos, que vai ser a sua banca. E pra galera que não vai fazer a prova da PM, isso não quer dizer nada, porque isso aqui é língua portuguesa e você está estudando para concurso. Qualquer questão que eu esteja resolvendo aqui, não interessa a banca, é para você resolver, é para você treinar. Vem! Assinale a alternativa em que o termo grifado está substituído de modo incorreto. Vejam, o tempo todo, em todas as alternativas, ele está trazendo opções em que os termos sublinhados são complementos de verbos. Então, o que acontece? Ele quer saber se os termos destacados estão sendo substituídos por pronomes oblíquos, eles estão sendo substituídos de maneira correta. O que acontece? Para fazer a substituição pelos pronomes oblíquos, lembrem disso. Ó. Quando eu falo em pronome oblíquo, eu estou falando de pronome pessoal. Pronome pessoal tem de três tipos, os retos, os oblíquos e os de tratamento. Pronome reto exerce o papel de sujeito, eles conjugam o verbo. Os oblíquos já exercem papel de complemento. Então o que acontece? Eu tenho os oblíquos átonos e os tônicos. Quando você trabalha a questão da colocação pronominal, você vai trabalhar com os pronomes oblíquos átonos. Dá uma olhadinha nesse detalhe aqui, ó. Em relação aos pronomes oblíquos átonos de terceira pessoa, que é o que está sendo cobrado ali, afinal estou falando de elementos de terceira pessoa, o, a, os, as, são pronomes que equivalem a quem? Vai, ele, ela, eles e elas. Esses pronomes de terceira pessoa, eles exercem papel de objeto direto. Já o lhe e o lhes, que se referem aqui a ele ou a ela, a eles ou a elas, exercem a função de objeto o quê? Indireto. Lembrando para vocês, objeto é complemento de verbo em que a diferença é a presença ou não da preposição. Mas, Rian, aqui não vai ter preposição. Claro que não, até porque são pronomes oblíquos átonos. Quem tem a preposição é o pronome oblíquo tônico. Lembra? O mim, o ti, o si. Então, o que acontece? Esses pronomes aqui, eles não são preposicionados. Porém, esses últimos, o lhe e o lhes, exercem um papel de objeto indireto por representarem a ideia de a ele, a ela, a eles e a elas. Então, o que acontece? Dá uma olhadinha. Um outro detalhe que é importante que você saiba, além da questão da função sintática desses pronomes, é a questão da terminação. Dá uma olhadinha nessa regra aqui, ó. Sempre que eu tiver verbos terminados em R, S ou Z, quando eu tiver verbos com essas terminações e for unir a esses verbos os pronomes o, a, os, as, essas terminações vão cair. E esses pronomes o, a, os, as vão virar o quê? Lolá, los, las. Dá uma olhadinha só. Querer mais o. Eu vou querer o livro. Eu vou querer ele. Nesse caso, ao invés de colocar o ele, eu vou colocar o pronome o. O fato do verbo querer terminar em R vai fazer com que eu retire e o pronome o vai virar o quê? Lo. Então eu vou querer lo. Ficou claro isso, gente? O R cai, vira querer, com o lo, o o se transformando em lo. Com detalhe, Rian, aqui no verbo original não tinha acento, agora você colocou. Claro, gente, é uma questão de acentuação. Vejam só, querer, o R caiu, vira querer. Se você percebeu o querer, o re é a sílaba tônica, então a palavra oxítona. Oxítona terminada em a, é, o, em e ens, o que vai acontecer? Vão ser obrigatoriamente acentuadas. Por exemplo, cajá é acentuado? É. Café é acentuado. Cipó é acentuado. Nesse caso, querer, por ser uma oxítona terminada em e, é acentuado. Ficou claro isso? Ele quis as provas, ele quis elas. No lugar do elas, eu coloco o as. Ele quilas. Fica feio, não fica, gente? Pois é, mas é o certo. Ele quilas, no caso, o verbo quis, perdeu o S e o as vira las. Ele fez os exercícios, ele fê-los. Vejam que o Z cai e o fê é acentuado por ser um monossílabo tônico, los assume o papel do os. Ficou claro isso? Isso para terminações em R, S ou Z. Já nas terminações nasais, o que é uma terminação nasal aqui? Terminada em M ou ON. Essas terminações, o que acontece? Aqui não cai? Aqui não vai cair, não. Mas os pronomes o, a, os, as, que forem unidos a verbos com essas terminações, vão virar noná, nos, nas. Quer ver? Cantaram a música, cantaram ela, cantaram na. Põe eles, põe nos. Então o que acontece? Verbos que têm a terminação nasal
Por que que acontecem essas mudanças de o, a, os, as para lo, lá, los, lais ou no, na, nos, lais? Porque na hora de pronunciar, se essas modificações não fossem feitas, foneticamente haveria maior problema. Cantaram a. Pronunciar dessa forma fica mais complexo. Cantaram a facilita o processo. Ficou claro isso, gente? Então, em relação à colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos de terceira pessoa, é isso que você quer saber, tem que saber. Agora se liga agora na questão para vocês entenderem como é que a gente vai resolver. O governo tem o programa. Quem tem alguma coisa, lembra? O verbo ter é verbo transitivo direto, então pede o objeto direto. Opa, você viu. O, a, os, as, objetos diretos. Tem o programa não é ele, sim ou não? No lugar do ele, eu uso que pronome? O. Então, o governo tem no. Porque como o verbo acaba em M, o O vira no. É isso que acontece? É isso que acontece. Então, a afirmativa A está correta, só que eu estou em busca do modo incorreto, não é A. B. Foi decifrar palavras cruzadas. Vamos lá, quem decifra alguma coisa. O verbo decifrar, assim como o verbo ter, também é transitivo direto. Então, ele pede um objeto direto. Palavras cruzadas não são elas? Sim ou não? Qual o pronome? As. Então, como o verbo acaba em R, você vai tirar e vai voltar o quê? Decifrar las. Opa, já não foi o que aconteceu. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Resposta letra B de bola. Vamos verificar as outras opções para ver se está tudo certo. Para assinar o ponto, quem assina alguma coisa, também é transitivo direto, pede o quê? Objeto direto, o ponto é ele, assiná-lo. E para não possuir as chaves não são elas, então o que acontece? Se eu as possuo, as, pronome reto, o pronome oblíquo referente a elas, não as possuía, com um detalhe. Como não a palavra negativa que atrai próclise, então o pronome deveria realmente estar aqui na frente do verbo, diferente das outras opções. Então, realmente, a opção B é a resposta, porque ele tentou colocar o lhes, que exerce papel de objeto indireto, relacionado ao verbo decifrar, que é um objeto direto. Ficou claro a questão, gente? Então, o que acontece? Hoje, matamos mais uma questão falando de colocação pronominal. Continuem assistindo, continuem fazendo os exercícios, porque a cada novo dia a gente traz uma nova questão. Um grande abraço, até a próxima.